Ok, fique à vontade, meu amigo. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui com a gente ao vivo, vocês que vão assistir depois a gravação, sejam bem-vindos a este encontro de muita luz. Bom dia para quem, assim como eu, está de manhã. Boa tarde para quem está lá de boa tarde, como nossa querida irmã Patrícia, que daqui a pouco fala para gente. A Melvi, que daqui a pouco entra. Boa noite para toda a galera que nos assiste agora à noite no Japão, esse país maravilhoso, que tem pessoas maravilhosas que estão conectadas com a gente, como o Henrique, que fica juntando as pontas do planeta para vir aqui estudar a doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos. Este encontro de tanta luz do Grupo Espírita é amigo da luz. É tão maravilhoso podermos estar juntos para estudar o Evangelho, para reviver Jesus, para aprender um pouco mais. Afinal, somos todos caminhantes da jornada da evolução e precisamos estudar, ainda que à distância, mas com a graça e a alegria de podermos estar conectados, juntinhos, pela união do nosso pensamento. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso coração ao alto, para que possamos agradecer as dádivas deste momento. Amado Mestre Jesus, nosso guia e maior exemplo, envia tua espiritualidade de luz junto aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, para que através da nossa querida irmã, que hoje dedica seu tempo para nos trazer o ensinamento da noite, que possamos do mais alto receber as luzes e bênçãos do estudo, da reenergização, da purificação de nossos pensamentos, do nosso espírito, da nossa casa. Que através deste estudo, as luzes possam cair sobre todo mundo, a nossa energia possa ser restaurada, o nosso coração possa ser purificado e aberto e limpo, para que possa receber essas dádivas de luzes, de esperança e amor que vem direto de Deus. Confiado na assistência, confiado na alegria de podermos estar juntos, estudando essa doutrina maravilhosa. Damos início a mais um estudo aqui no GEAL. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje, Assim para nos seja. trazer, isso, assim seja, para nos trazer o estudo da noite, daqui a pouco vai ter a nossa querida irmã. Ela está presente em quase todos os estudos que eu conheço de doutrina espírita. É Café com Kardec, é Comece pelo Começo, é Grupo Espírita Amigos da Luz, todos os congressos do Brasil. E olha que ela está bem longe, mas ela ama essa doutrina. Nossa querida irmã Patrícia Arroios, que está lá na Espanha, vai trazer o estudo da noite. Mas antes, vamos ter a leitura com ela, que é a nossa, o alicerce desse grupo. Alice, fica à vontade, minha querida, para nos trazer a leitura da noite. Obrigada. Então, a leitura de hoje é dia 3 de junho de 2023, né? Reconhece-se o cristão por suas obras, do capítulo 18, que é muitos chamados e poucos os escolhidos. É o item 16. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre: uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, a árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida,
de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem mais maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança, que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam a tempestade. Pede em vão o fruto da divina árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e havereis dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vos-la deu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como usar do pão material. Não vos coloqueis dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide então procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Então, nós agradecemos e vamos pedir, então, que a divina providência, que todos os bons espíritos possam envolver a nossa querida companheira, amiga, Patrícia Royos, da Espanha, para, então, a explanação do tema de hoje. Obrigada, Alice, que assim seja. Só uma pergunta, Neide não ia fazer uma prece em japonês? Era no começo, né? Quer fazer, Neide? Não era no fim, desculpa, gente. Tudo bem, tudo bem. Achei que era no fim. Se ela quiser ficar para o final também, ela faz no meu lugar. Você quer fazer, Neide? Pode fazer, então. Aí depois a Mas, gente parte para o nosso... isso, para dar início. ela estava É porque depois preparada vai, aí. é porque depois vai Por ser favor. 3 horas de Patrícia aí, tem que... Gente, então, mas vai ficar tarde. Bom, não sei fazer tão certinho, mas é a oração do Pai Nosso, né, em japonês. Então, eu vou falar só no japonês, mas é a mesma coisa do nosso Pai Nosso querido. Então, Shu no inori, ten ni orareru watashi tachi no chichi o, minna ga seito saremasu you ni, nikuni ga kimasu you ni, nikokoro ga天に置かれるように通り、地にも行われますように、私たちの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。お救いください。Amém. Desculpa, gente, eu fiquei um pouco nervosa. Tá lindo, Tão linda. obrigada. Amém. Tá lindo. Muito bem, amigos. E realmente esse tema
daria umas 3 ou 5 horas. Olha, o Paulo chegou, até já fechou a câmera, porque ele falou, nossa, 3 horas eu vou ter que fechar minha câmera, porque meus clientes vão chegar, não vai dar certo. Mas é uma grande alegria, viu, tá aqui. E, claro, a gente nunca consegue esgotar esses temas maravilhosos do Evangelho, essas lições do nosso mestre, num tempinho assim tão pouco, né? Mas que a gente possa aí plantar uma sementinha, despertar, aí, bem-vindo, Adalberto, boa noite, e que a gente possa despertar um pouquinho mais aí, então, essa nossa chama interna, né, para a gente ir buscar aprofundar as lições, compreender melhor e mais do que tudo, né, viver essas lições. E aí essa missão que o Henrique me deu de finalizar esse capítulo extraordinário desse nosso Evangelho de Luz, né? Eu fiquei já desde sábado passado aí refletindo muito depois do nosso encontro com a Ana Teresa, né? Que ela nos trouxe aí belíssimos entendimentos aí, né? Reflexões sobre todos os itens anteriores, né? Aos que têm, né? Se lhe será dado, né? E aos que não têm, se será tirado. E aí considerando, né, pensando em todos esses elementos que ela foi apresentando, que todos os amigos foram trazendo nas suas reflexões, para esse caminho, né, que o Cristo vai convidando a gente a trilhar, que é o caminho da nossa autoiluminação, né, da nossa salvação, como a gente falou um pouquinho na semana passada, do livre-arbítrio, né, de escolher esse novo caminho, deixar para trás os velhos hábitos, aqueles vícios, e permanecer, né, a persistência, a perseverança, né, de continuar, de edificar essa nova base que vai dar essa sustentação para nós, para a gente abraçar essas nossas missões, como a gente falou, né, como ela falou tão lindamente. E aí a gente sair dessa condição que a gente ainda às vezes retorna no nosso pensamento de que nós somos criaturas que apenas somos punidas, né? Ou precisamos aí pagar por débitos aí, que a gente está sempre correndo atrás de um prejuízo. E como diz um amigo nosso aqui também, professora Tassira, diz é melhor correr atrás do lucro. Então, que a gente possa fazer esse movimento, né? Mas para isso a gente precisa colocar a mão na charrua, né? Assumir a nossa condição de co-criadores dessa obra, né? Como disse a Ana, viver aí essa proposta da questão que ela trouxe aí lá do Livro dos Espíritos, né? A 132, na sua integralidade, né? Para o que viemos, né? Para que encarnamos e fazer essa vontade do Pai, né? Se tornando aí seus verdadeiros filhos, como o nosso amigo aqui, Simeão, né? Finaliza a mensagem. Então, esse amigo de hoje, né? Que traz essa mensagem aí de reconhecer os cristãos pela sua obra, me lembrou, aí fazendo as reflexões, aquele Simeão, né, do templo, lá de Jerusalém, da época de Jesus, que era um grande doutor da lei, né, que recebeu Jesus lá no seu 8º dia de vida, mas, longe de mim aqui, já quero deixar claro, afirmar que é o mesmo Simeão, tá? Só foi uma lembrança, não temos como afirmar isso, nunca foi dito isso em nenhum momento na codificação, né? Mas que me remeteu para esse momento aí, né, dessa história entre Jesus e os doutores da lei, né, e que ele diz, né, que ele já podia então partir porque ele tinha visto, né, o Messias, e me lembrou aí também, como ele também fala na mensagem, né, o item que a Carla falou, né, explicou tão bem para nós,
que nem todos os que o chamam de Senhor, Senhor, né? Só dizer, vão entrar no reino dos céus. Então, só bastar, né, essa argumentação, ou ele ter visto o Messias, será que era suficiente, né, para entrar no reino dos céus já? Para partir em paz? Então, aquele Simeão, né, grande doutor da lei, comandava lá o Sinédrio, estava até acima de Nicodemos, né? Falamos muito de Nicodemos na semana passada, que também esteve com Jesus ali naquele momento, compreendeu de todo o seu coração, né? Olha o Paulo falando, e o menino Jesus coloca a mãozinha, não consigo ver tudo, Paulo. Coloca a mãozinha, peraí, No coração deixa de eu puxar Simeão, ele aqui. coloca, hoje de Campos conta que ele fala que coloca a mãozinha no coração de Simeão, quando ele fala que ele já poderia morrer porque ele Retorna. encontrar o Messias. Então, aonde está a importância da mensagem, né? É dentro de nós. E é isso, né, que Nicodemos entende naquele momento do encontro com Jesus, mas ele ainda não conseguia, né, sustentar ali essa escolha, né, inicialmente. Sabemos, né, por várias passagens, e como a gente disse, né, lá no final, que foi ele que tirou o mestre da cruz, né, mas foi seguindo ali quase que ocultamente, né, sem se revelar, porque era o que ele podia fazer naquele momento. Então, eu fiquei pensando, né, o que isso nos diz? Que esses grandes doutores da lei aí, né, talvez outros até que não tenham sido citados, que tiveram com Jesus ou não, mas ali de longe estavam acompanhando esse ministério, acompanhando todos aqueles feitos, os milagres, puderam entender a essência da mensagem. Mas não bastava o entendimento, né? Não bastava dizer, reconhecer, e nem esse entendimento sincero. Era preciso que eles construíssem alguma coisa dentro deles, no coração aí, como falou Paulo agora, né? Que Jesus foi direto ao coração. Era preciso construir alguma coisa dentro dos corações e dessas mentes. Um alicerce, né? Um alicerce seguro, para que eles pudessem escolher viver o que eles tinham entendido. Então, eu trouxe aqui uma outra passagem que está lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 a 8, que é uma conversa muito importante que Jesus tem com os fariseus e com os escribas, que na tradução de Haroldo está intitulada Ensino e Prática, que diz assim: Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos nem com o dedo deles querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi. É uma passagem muito forte, né? Um ensinamento muito forte de Jesus ali naquele momento, apontando claramente, né, para os seus discípulos e para quem estava ali, né, escutando esse momento, que esses escribas e fariseus esperavam que apenas agindo, né, de boca para fora, só falando o que estava escrito nas leis, impondo aos outros, era suficiente para que eles forem salvos, né, e entrassem
nesse reino dos céus, né? Então, o que faziam da boca para dentro, né, fora desse palco do templo, aí eles já estariam liberados para ser e fazer, continuando aí com seus velhos hábitos e vícios. Então, quando voltavam para suas casas, eles poderiam continuar sendo os mesmos, porque já tinham no palco ali do Sinédrio e do templo falado o que realmente importa, mas não faziam, né? Então é o velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu não dou o exemplo. Foi essa mensagem lá que Jesus alertou para essa multidão naquele momento, né? Coloquemos atenção nas palavras desses homens que estão na cadeira de Moisés, né? Que se acham nesse direito do poder externo, né? E que esse poder externo já é suficiente, mas não olhem para as suas obras externas, para o que eles estão buscando edificar externamente, porque não tem nenhuma coerência, não tem nenhuma sustentação interna moral para eles serem modelo e guia para vocês. Esse era o grande alerta de Jesus ali, né? Aquelas palavras, né, das escrituras, eles sabiam repetir com precisão, né? Assim, de trás para frente, de cabeça para baixo, muito, com perfeição. Mas executar essas palavras, aí já não se alcançava, então, essa mesma certeza, né? Essa mesma precisão. Essas ações, né, e atitudes estavam o que demonstrando para nós ali, o que Jesus estava tentando dizer para todos, que eram apenas artifícios, né, artifícios externos, superficiais, para que essa palavra se cumprisse. Eram encenações, né, para que eles fossem adorados como esses grandes modelos e guias, serem chamados de rabi, se sentirem aí enaltecidos na sua vaidade, no seu orgulho, mas internamente não havia nenhuma sinceridade, né, nessas suas palavras e muito menos vontade para se cumprir essas palavras, né? Então, por isso que ele diz, né, que todo o peso da execução dessa palavra de Deus que estava ali nas leis era colocado para o lado de fora, no outro, né? Nos mais humildes, para que eles fizessem. Porque sim, é um trabalho que é desafiador, é trabalhoso. Eles não queriam, eles sabiam qual era o trabalho que tinha que ser feito. Então, raramente, eles buscavam isso em si, no seu íntimo, essa construção do reino de Deus. Porque a atração, né, com a matéria, com os velhos hábitos, é muito forte. E aí, então, pensando, né, nessa condição que todas essas histórias que Jesus nos apresenta, né, não deixou nenhuma história, nenhuma palavra aí ao acaso, né? É uma condição aí de grande incoerência, de inconsistência, dessa falta de coragem desses doutores, né? Hoje estamos falando aqui de Simeão e de Nicodemos, mas essa falta de coragem naquele momento, né, de assumir o entendimento que eles já tinham tido, né? Por quê? Porque a consciência já tinha se iluminado. Eles já tinham se dado conta que o Messias estava ali, né? E aí, nós também já nos iluminamos com esse entendimento, com essa reflexão. O Cristo é o nosso Consolador. As suas lições já chegaram na nossa vida. E o que estamos fazendo, então, com esse entendimento? E aí, o Simeão diz lá, né? Se uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos.
Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo, né? Nos dizendo, então, que por mais que as nossas atitudes e obras queiram parecer boas, queiram estar de acordo com essas palavras, né, as lições do Mestre e as leis do nosso Pai, elas unicamente vão ser se a nossa essência estiver realmente transformada. Porque a nossa intenção vai ser revelada nessas obras, né? E aí o querido, adoro, né, nosso poeta da doutrina, Leon Denis, lá no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, o capítulo da reforma do caráter e do pensamento, ele nos diz, né, que se os meus atos forem bons, mas os meus pensamentos forem maus, haverá uma falsa aparência do bem. E aí essa falsa aparência do bem é esse fruto dessa árvore que não está produzindo o bem e precisa ser lançado ao fogo. Precisa se purificar, porque não tem feito as boas escolhas dentro de si. Tem feito escolhas de acordo com parâmetros externos, né? Porque não está construindo essas bases sólidas, né? As suas raízes no campo fértil, para que os seus frutos sejam esse reflexo da sua essência. E aí, falou Ana Teresa, né? Conosco, isso semana passada. Que é esse momento, então, que a nossa árvore, que não está produzindo, é lançada ao fogo, é o nosso livre-arbítrio que é restendido, né? Esse momento em que o pouco que já temos nos é tirado. Porque o pouco de autonomia que nos foi ofertado, né, não está sendo utilizado para o propósito maior, pelas escolhas do bem, né, as escolhas de dar os frutos que são esperados dos filhos de Deus. Então vamos retomar aí o título da nossa mensagem, né? Reconhecer-se os cristãos pelas suas obras. Por esses frutos. Então, quais frutos são esses? Quais obras são essas? Eu fiquei refletindo aqui, né, para tentar buscar a essência dessa mensagem, porque poderíamos tomar aqui vários rumos e ficar realmente 5 horas falando sobre isso. Então, claro, né, a gente primeiramente sempre pensa nas obras da caridade, né, caridade material, ou a caridade de ofertar o nosso tempo, né, doando de nós mesmos, ajudando alguém. Esse exercício da caridade, né, como entendia Jesus, né, a benevolência, a indulgência, o perdão, exercendo aí a cada situação que chega na nossa vida, né, essa caridade, as obras, né, na casa espírita, tanto de divulgação, né, de evangelização, numa reunião mediúnica, atendimento fraterno, o exercício da nossa profissão, claro, porque estamos no mundo, precisamos interagir com o mundo, a lei de sociedade é imperativa, né? E claro, né, a convivência na família, na nossa casa, com os nossos amigos, tudo isso faz parte das nossas obras, né, do que vamos ver os nossos frutos aí sendo produzidos, né, campos em que vamos ver os nossos frutos sendo produzidos. E aí seremos reconhecidos por essas obras, sim, por esses frutos. Mas antes de todas essas obras, a gente precisa se lembrar de uma fundamental, que faltou lá para os doutores da lei poderem, né, ter estrutura para seguir a mensagem
e para poder fazer obras melhores, que refletissem no mundo. É a obra da nossa reeducação, a nossa evangelização da nossa alma, né? A obra da gente buscar entesourar esses valores do Espírito para que a boca fale do que o nosso coração está cheio, né? Para que os nossos olhos sejam bons e todo o nosso corpo seja luz, para nós termos em nós para dar para o outro, né? Termos essa sustentação, como disse a Ana, para os novos hábitos, para as virtudes que nós temos que deixar brotar em nós, né? E aí nós sermos sinceramente dentro de nós, lá, como disse Leon Denis, termos os pensamentos bons, né? Termos essa coerência, o sim, sim e o não, não. Termos esse lastro. E lá no livro dos médiuns, né? Kardec, no capítulo 3 da primeira parte, no item 28, ele nos traz aí o que verdadeiramente nos torna esses espíritas cristãos. Vou ler aqui para vocês. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra do bom proceder, que obedece. Então, para que a gente, né, busque ser essas obras vivas aí, né, esses espíritas cristãos que serão reconhecidos, o principal caminho, né, o principal passo que a gente precisa dar é essa edificação do nosso auto-amor, para que a gente tenha essa estrutura de viver as lições do Evangelho e da doutrina. Moisés nos trouxe as leis, a doutrina espírita, e como diz Kardec, né, nos apresentou a caridade, e Jesus, nosso mestre, veio aí, nesse intermédio, né, das revelações, para trazer o elemento essencial, o amor puro, o amor que vai compreender as leis que já estavam apresentadas, e aí o amor que vai sair em ação, espalhando as suas obras e cumprindo a missão de cada um. E aí, essa edificação do auto-amor, né? O que é isso, então? É o nosso auto-encontro. É esse mergulho que nós temos que fazer em nós mesmos, para descobrir quem somos. Somos únicos, então cada um vai ter um processo, cada um vai ter um caminho, mas todos precisam se descobrir, integrar todas as suas partes para poder construir esse auto-amor. E aí fala de auto-amor e dessa construção de auto-amor e esse momento de auto-encontro, né, não tem como não lembrar da benfeitora Joana de Ângeles, que é a nossa, é aí tradutora, né, benemérita dessas lições psicológicas que Jesus deixou para nós. Então, lá no Ser Consciente, né, psicografia do Divaldo, ela coloca assim: psicologicamente, o auto-amor é, sobretudo, autoencontro.
conquista de consciência de si mesmo, maturidade, equilíbrio. O auto-amor ensina-o a encontrar-se, ensina a nós, né? A encontrar-se e desvela os potenciais de força íntima que temos jacentes. O auto-amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Tudo aquilo que Kardec deixou descrito naquele item sobre os espíritas cristãos, né? Então, é esse mergulho do autoconhecimento, né, que Joana nos propõe, e já estava proposto, desde lá da nossa codificação, no Livro dos Espíritos, né, para ir ao encontro dessa nossa essência, que é divina e imutável. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. Se temos a centelha divina, ela é imutável, porque Deus é imutável, e todos os seus atributos, mas nós precisamos fazer o caminho para tirá-la, né, essa nossa essência, do fundo da nossa consciência adormecida, né, que, por enquanto, ainda é gerenciada pela nossa imaturidade moral, né, onde está o interesse pessoal, onde está o orgulho e essa vaidade que vão nos levando, né, nos governando aí para ter e não para ser, né, para estar só no presente e não pensar no futuro, para que o nosso eu, né, a nossa personalidade de hoje, que nem lembra que somos espíritos imortais, receba aqui e agora, tenha todas as suas necessidades atendidas e não precise fazer nenhuma renúncia. Então ainda somos gerenciados por essas condições, porque estamos adormecidos, né? Parte da nossa consciência já despertou, nós precisamos despertar ela completamente. E é por esse roteiro, então, do auto-amor, né, que a gente vai conseguir, porque o roteiro do auto-amor, ele é compassivo, né? Ele é de muita compaixão pelo nosso processo. Ao contrário desse roteiro aí do amor próprio, que até muito pouco tempo a gente ainda falava em amor próprio, né? Mas o amor próprio é aquele que só pensa em si, que só pensa nessas necessidades que querem que sejam cumpridas e atendidas. Porque ele não vai se abastecer, ele não vai colocar as suas raízes lá na árvore da vida, como disse, né, Simeão na mensagem. Ele vai se abastecer da árvore do mundo, né, que só vai olhar para fora, só vai pensar em fazer algo pelo outro, né, quando faz, quando já acumulou, quando já amontoou um monte de coisa, e às vezes até já estragou, quase não serve mais para ninguém, mas aí ele acha que sim, que é o momento de doar para o outro, né? O que não lhe serve mais. Então, esse momento, né, em que esse espírito nosso ainda adormecido não consegue doar de si mesmo, simplesmente das coisas que não mais lhe são úteis. Então, o caminho do auto-amor é um caminho que vai buscar se conectar com a nossa essência, primeiro, né? É essa fundação que a gente vai buscar fazer naquela casa, né, na rocha, como disse Jesus, porque a gente vai buscar os nutrientes corretos, os nutrientes da árvore da vida, né, as leis de Deus que estão na nossa consciência, a nossa essência divina que tem todas as virtudes, né? Mas aí requer de nós, né, uma vontade lúcida, muita humildade e uma fé incondicional,
E a Joana continua nas suas colocações para nos auxiliar nesse caminho. Ela diz: o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se, né? Por isso que eu disse que esse processo do autoamor, né, do caminho do autoamor, ele é compassivo. Ele oferta compaixão, porque ele nos acolhe, né? A gente vai exercer em nós primeiro a compaixão e a caridade, que depois a gente vai doar ao outro, vai obrar do lado externo, né? Primeiro a gente precisa se olhar com essa generosidade, lembrar que a lei maior do Pai, né, como a gente já disse lá, é de amor e não de punição. Sair desse mecanismo, né, de punição. E aí lembrar, né, da regra áurea, que nos pede para amar ao outro como nós nos amamos. E como nós vamos amar ao outro se a gente não edificou o auto-amor dentro de nós? Por isso que essa obra do auto-amor, bem edificada, né, com essa fundação na rocha aí das lições do Evangelho e das leis, é essencial, né? E requer, sim, é um grande desafio, requer muita vontade, para que a gente faça, sim, esse movimento nessa direção da gente se ressignificar, né? Se olhar pelo olhar do Evangelho, né? Colocar o amor nesse centro da nossa renovação, tirar qualquer outra referência, principalmente as do mundo, para que a gente possa permanecer no bem. E é desafiador, sim, mas que a gente possa ter em mente que cada minuto, né, é uma oportunidade. Não tem tempo de começar. O tempo é agora, né? O tempo certo é agora para fazer essa escolha, para a gente comece. E como disse a Joana, olhar para o que passou, né? O que já aconteceu como uma referência que vai nos dar força, que vai amparar a nossa vontade, a nossa humildade, porque vamos ver que nós já erramos, não queremos mais errar, e vai amparar a nossa fé, né? Porque vamos ver que fazendo, começando, recebemos de volta algo diferente do que estávamos recebendo, né? Então, essas três ferramentas, né, a vontade, a humildade e a fé, elas são imprescindíveis para sustentar essa nossa obra, né? A vontade lúcida, né, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, ela é a primeira, né, que vai nos dar esse alicerce para essa disposição de perseverar e não desistir no primeiro, né, no primeiro desafio ou no primeiro momento em que a gente se olha e vê as nossas sombras e vê que a gente não é exatamente aquilo que a gente imaginava ou gostaria, mas estamos. Podemos nos transformar no que quisermos. A humildade vai sustentar a nossa aceitação, como disse a Joana, né? A aceitação da nossa realidade, de como estamos agora, sem colocar aquela peneira lá que a gente tenta muito, né, para tapar o sol, e que não tapa nada, né? A humildade nos dá essa condição, essa tranquilidade, porque nós podemos refazer os nossos caminhos, né?
aí seguindo na obediência e na resignação, sempre em ação, nunca parados, né? E a fé aí através, né, da conexão, da oração ou da meditação, ela vai sustentar a nossa autoconfiança, vai trazer cada vez mais esse sentimento de que somos parte de algo muito maior, de que realmente somos filhos de um Pai de amor e misericórdia, né? E aí que não importa o que o mundo possa vir a nos oferecer, né? Nós sabemos lá no íntimo já quais são os nossos deveres ali, né? Pela obediência e pela resignação. Nós sabemos quais são os nossos deveres morais que nós precisamos viver, né? As virtudes, para sermos então reconhecidos como esses cristãos. Então, ó, ninguém se desespera, né? Sempre é tempo de começar, mas não é uma obra de um dia, né? Eu tenho colocado muito isso nos estudos, né? Não tem regeneração TikTok, não tem obra de autoamor TikTok, de 30 segundos, de 1 minuto, né? Mas é a única obra que vai garantir que a gente produza todas as outras a 100, como está lá na parábola do semeador. E naquela história lá que o Paulo também falou semana passada, da laranja, né? Eu guardei ela bem aqui, porque eu sabia que ela ia ser muito útil, né? A semente lá, que tem todas as laranjas já, mas ela precisa ser bem cultivada, né? Para poder frutificar todas essas laranjas que estão na sua essência, né? Então, nós já temos todos os frutos aqui dentro de nós, mas a gente precisa cultivá-los da maneira correta, né? Fazendo essa construção do auto-amor, para que a marca nos nossos frutos, né, como aquela marca do Cristo, seja o amor. A marca primordial das nossas obras seja o amor, né? Porque aí sim elas vão ser boas obras, tanto para nós quanto para todos que estão à nossa volta, né? E aí vai ser essa marca, né, dos verdadeiros homens de bem, filhos do Pai, co-criadores, segundo as suas leis. Então, ó, para a gente ir fechando aqui, que eu já extrapolei meu tempo, não vou ficar 5 horas para que ninguém, para que ninguém, né, não, fique sem comer, fique sem seus afazeres aí, os outros deveres, as outras obras, né? A obra desse auto-amor é essa conquista de nós mesmos, né? Que vai permitir, então, o quê? O que diz esse capítulo, né? Sermos os escolhidos dentre tantos os chamados, né? Teremos, né, a veste nupcial pronta para entrar nas bodas, né? Ou na grande boda aí do reino dos céus. Teremos, né, os tesouros do Espírito, que aí sim vão nos conduzir, né, vão nos permitir passar pela porta estreita, como está nesse capítulo, né, porque vai estar dentro de nós e vão nos conduzir aí ao reino dos céus. E como disse Ana, né, semana passada, vai nos proporcionar ter mais condições de receber mais responsabilidade. Sim, né? Mas também de doar muito mais. De doar muito mais. Pois a gente vai ter esse amor. Nós teremos para dar. E aí, sim, seremos reconhecidos, né, por essas obras, como disse Ana, por essas missões, por esse impacto que a gente deixa nos corações. Qualquer coração que seja, né? E qualquer impacto que seja, pequeno ou grande,
já vai ser o impacto correto, né, daquele momento. Vai ser a obra certa, porque a gente vai estar cumprindo a vontade do Pai, que está no céu, como disse Simeão. Então, a nossa querida benfeitora Joana nos diz assim: o ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. E possamos, então, meus amigos, cuidar bem da gente, para que a gente possa cuidar bem dos outros. Muito obrigada pela oportunidade. Patrícia, minha amiga, que alegria. Muito obrigado. Gratidão Pela mesmo. paciência, pela... Muito, muito reflexivo o que você nos trouxe. É muito... E a gente sempre tenta dar o nosso melhor em nossa caminhada, mas a gente precisa aprender a ser invisível às vezes, né? Para que não nos... as nossas obras não fiquem assim, eu me mostrando como, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Aí é só demonstração, né? Não, aí vamos estar ainda como os, os senhores lá de trás ainda, né? Fazendo as suas obras lá dentro do sinédrio ali, e dentro de fora dali já não nem olhava para as pessoas. Isso é interessante, a reflexão de hoje que você trouxe. Eu eu tinha eu tinha estudado algumas coisas também, mas é preciso que a gente realmente também tire esse homem velho de dentro de nós, né? Eliminemos esse homem velho para dar esse homem novo. Surgiu um novo homem, né? Então, tem um livro que eu achei muito interessante para esse estudo de hoje, que está na Página de Fé, capítulo 19, do Venerando Chico Xavier. No capítulo 19 é Nossas Obras, né? Então ele começa a nos falando assim, né? Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca, né? Por elas criamos, nos círculos em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueça de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nossos espíritos. Não é preciso tenhamos o verbos a desarticular na exposição desvairada do sofrimento, para recebermos a cooperação de companheiro, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário mergulhar a palavra nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa dos nossos semelhantes, nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir provações amargas que nos restaurarão o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não olvideis que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Faze o mal e a sombra te expandirá das próprias lágrimas. Disse Jesus: pelos frutos os conhecereis. E, consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando-nos a ascensão ou a queda, a bem-aventurança
ou a aflição. O conteúdo acima tá no livro Reformador, né? Em abril de 1956, pelo nosso divino, pelo nosso amigo Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe tão bem essa passagem que cabe certinho nesse item de hoje, né? Mais uma vez te agradeço, Patrícia, pelo carinho e pela oportunidade de estar junto, estudando com você. Eu que agradeço. Tem um outro texto também que a gente estudou faz umas 2 semanas com o pessoal lá do Gotas de Esperança, que é do Palavras de Vida Eterna, capítulo 103, que chama Produzimos. E Emmanuel diz, né, que todos nós produzimos alguma coisa. Tudo que tem princípio vital, né, princípio espiritual, produz alguma coisa, desde o mineral até nós. Então, nós precisamos fazer as escolhas, né, de acordo com as leis, com o Evangelho, para que a gente produza bem, para que a gente, né, reflita esse bem, esse amor. E aí ser como você falou, né, Henrique, no começo, não sermos nós que sejamos reconhecidos, e sim a obra, e sim a essência da obra, né? O que ela impacta no mundo. E, né, a gente fala mundo porque pode ser o que for, pode ser no nosso vizinho, pode ser no nosso filho, né? Eu falei um pouquinho isso também semana passada, né, aqui no grupo. Por isso que não é TikTok, são alguns bons anos para a gente ver essa obra, né, dando os frutos e ser mais do que qualquer palavra, né, ser mais do que qualquer atitude que a gente faça, mas que verdadeiramente não é o que está no nosso coração, que a gente está fazendo só para ser reconhecido, né, para ser chamado aí de Rabi. Não, né? Eu tinha até deixado aqui uma frase que eu achei do André Luiz, né, que ele diz: a pregação não resulta de simples operação verbal. Nossa vida está falando sem palavras em todas as circunstâncias. Então, essa produção que a gente tem, invariavelmente, é isso. É a produção sem verbalização. Porque está na nossa energia, está no nosso perispírito, está marcado no nosso corpo espiritual. A transformação, por isso, a construção do auto-amor, ela tem que ser interna, não tem como. Porque a gente precisa marcar em nós primeiro, no nosso perispírito, né? A veste lá nupcial que vai permitir a entrada na boda. Não adianta estar vestido lindamente exteriormente. A gente entra em algumas bodas, em outras não. Mas eu queria fazer um protesto, porque faltaram 2 horas e 15 minutos das 3 horas prometidas. Então, eu estou me sentindo lesado, tá? Está devendo para a gente 2 horas e pouco, viu, Patrícia? Nossa Senhora, vou ser processada. Eu queria mandar um beijo para o Robinson Bin. Ele pode aparecer já, está liberado. Mas, Patrícia, você falou bastante sobre essa questão da edificação, né? E aí eu me lembrei, capítulo 3 do Boa Nova, quando Hanã, que também era ali do Sinédrio, ele interpela Jesus e pergunta assim para Jesus: o que fazes em Jerusalém, Galileu? Paulo está sem áudio. Fechou seu áudio, Paulo. Fechou seu áudio, Paulo.
Foi... Nossa, é que eu estou ligação. Voltou? Paula, Voltou, começa voltou. tudo de novo. É para uma O ligação que aqui que eu faz estou. o que faz em Jerusalém? Pronto. Aí Jesus responde: passe por Jerusalém para construir ou edificar o reino de Deus no coração dos homens. Então, é essa a essência mesmo que você colocou no texto, na sua fala, quer dizer. E o que me fez lembrar também uma fala do Elahá, quando ele faz uma analogia desse nosso desenvolvimento, desse movimento para que a nossa luz brilhe, como nos pediu Jesus, né? Brilhe a vossa luz. Ele faz uma analogia com uma lâmpada acesa, revestida de barro, um barro seco. E todo o nosso processo de transformação, de crescimento, de evolução, seria um processo que nós fomos riscando esta lâmpada aos pouquinhos, e essa luz que já está dentro de nós, né, essa essência que somos, enquanto centelha divina que somos, possa ir aparecendo cada vez mais, brilhando, se abrindo e se mostrando, né? E aí, quando você citou a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos fala que o nosso estado luminoso ou de plenitude, ele vai acontecer quando o nosso ego se confundir com o nosso céu, que é a nossa essência, né? Então, é essa luz, essa centelha divina que somos, que está coberta pelo nosso ego. Conforme nós vamos evoluindo, o ego vai se dissipando e a gente fica somente luz. E aí vem esse processo que você bem colocou, né? De mudança, de autoencontro, que, em outras palavras, no nosso movimento espírita, ou é reforma íntima ou é transformação moral, né? Em resumo, é mudança, né? E aí você trouxe Constante. para a gente, constante, permanente, humildade, fé e vontade, né? Então, a humildade para reconhecer o erro. Então, ninguém muda se você não fala assim, estou errado, né? Então, eu tenho que ter humildade para falar assim, eu tenho muitas mazelas em mim para modificar. A fé, principalmente a fé raciocinada, a fé que nos fala assim, olha, eu preciso mudar, e eu vou mudar porque funciona e porque dá certo. Porque muitas vezes a gente trabalha com uma fé, o eu acredito. E essa fé, em termos de fidelidade, é aquela na qual eu vou fazer um processo de mudança, porque eu já compreendi, eu sei que dá certo, eu sei que é bom para mim. Porque nós temos tanta resistência de mudar, né? Tanta dificuldade em fazer as nossas mudanças, e eu não vou mudar por algo que eu não tenho convicção de que vai dar certo e que me é importante, né? Eu só vou mudar quando de fato eu tiver certeza que aquilo me é bom, né? Ninguém sai para caminhar ou correr às 6 da manhã, beijo, Jasmine. Ninguém faz um esforço grande sem ter a certeza de que aquele esforço vai valer a pena. Então, a fidelidade é nesse caminho. E a vontade é essa preponderância, né? A gente vai lembrar da questão 909 do Livro dos Espíritos, quando nos diz, né, que uma vontade quase insignificante é suficiente para nós mudarmos. O que nos falta é realizar, de fato, essa mudança, né? E muitos dizem quero, mas dizem quero da Da boca boca para para fora. fora. Então, obrigado pela tua fala. Não, obrigada a você, ó. Por isso que nós vamos ficar 3 horas, porque todo mundo vai falar um pouquinho. Ah, não, não, todas as passagens, né, são assim maravilhosas e nos levam por tantos caminhos de reflexão, né, tantos caminhos, porque não é uma obra de um dia, né, mas é uma obra que vale a pena, e como disse o Paulo, porque a gente vai descobrindo a verdadeira essência e esses propósitos, né, maiores, e aí a gente entende e consegue se entregar cada vez mais, né, lá a obediência e resignação, a entrega da razão e do coração. E aí sim,
né? Vai saindo essa luz, a gente vai riscando aí essa lâmpada, porque já está tudo em nós, já está tudo em nós, né? Hoje de manhã eu estava vendo um videozinho, eu não sei se é verdade, a gente não deu tempo de verificar ainda, mas que parece que fizeram um estudo, né, das bases do nosso DNA, e sempre, né, ao final da redução ali daquela cadeia, né, de DNA, de codificação, né, saíam 4 números, se repetiam muito. Então, os cientistas foram buscar uma analogia, né, um simbolismo nas letras. E o que eles descobriam, né, buscando essa analogia nas letras hebraicas? As letras de Jeová. Então, todas essas letras estão em todos, né, pedacinhos da nossa codificação aí interna, das nossas células. Então, nós somos essa luz, nós já temos essa luz, mas a gente precisa fazer o exercício aí, né, de buscar tirar essas sombras que a gente coloca pelas escolhas, né, equivocadas e afastadas aí da lei divina, como diz lá no Livro dos Espíritos também, né, que a gente causa a nossa infelicidade pelo nosso afastamento das leis do Pai, e com isso, né, a gente se afasta desse processo de descobrir a nossa luz e construir essa base sólida dentro de nós. Ah, Patrícia, eu não sei Oi, se é Ney. dentro, né, mas é quando a gente vai ouvindo você falar, o Paulo falar, aí vem muita coisa na cabeça. Eu estava vendo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho divino, porque essa mudança nossa, a gente tem até o apoio da espiritualidade. Quando você quer mudar, você não está nem sozinho, porque a hora que você decide se melhorar, você vai atrair espíritos que são melhores. Se você quer fazer o bem, vai atrair espíritos que quer fazer o bem. Então, eu vou ler só esse trechinho aqui que eu achei muito interessante. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens e irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade de meu Pai, que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Então, eu fiz uma ligação com o estudo assim de hoje, né? Não sei se está correto ou não, mas eu queria ter colocado isso para vocês hoje. Muito bom, Neide, obrigada. Tá perfeito. Já tá lá na introdução, tá vendo? Tá tudo amarrado, tá tudo amarrado. Mas olha que interessante também, Patrícia, se a gente não tiver interiorizado o que o Cristo realmente, quando a gente entende, quando a gente tem esse encontro com Cristo, né, que é o Evangelho, Rede Vivo, porque a gente entende que Jesus é a água, né, que mata a nossa sede, é o pão que sacia nossas fomes, né? Mas se a gente não tiver interiorizado isso dentro de nós, o primeiro embate, é como você falou, o primeiro embate talvez a gente já desista dos nossos trabalhos. Ah, isso é muito difícil, eu não quero continuar, não. Já levei a primeira pedrada, já estou desistindo, já estou parando e Uhum. não dou conta ainda, porque ainda não está interno ainda, né? Está só no superficial ainda, né? É, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Quando a gente tem, às vezes, que fazer a primeira renúncia, né, Tem em uma, nome do Evangelho. você vê, tem uma Fala. historinha, não sei se vai dar tempo de contar, de Teresa de Ávila, não sei se alguém já ouviu falar dessa história Teresa de Ávila, ela
que ela é contada também num livro de Chico Xavier, Mandato de Amor, né? Quem através da psicografia de Chico Xavier, que ele conta, que eu acho muito interessante, é o que vem de encontro também com esse nosso estudo, é um pouco comprida a historinha. Já está um pouquinho... Vocês que sabem, ó. ah, O eu vou Roberto deixar falou para que contar precisa uma sair. próxima vez. Eu vou deixar aberto para mais alguém que queira fazer pergunta, comentar, Patrícia, fique à vontade. Oi, tá bem. a fila estava grande aqui para falar com você, hein? Puxa vida, hein? Eu estava querendo falar aqui, mas todo mundo também, né? Mas isso é bom, né? Porque 3 horas você fala muito, muito, muito tranquila, a gente entende, muito simples, vai direto ao ponto, é gostoso. A gente ficaria aqui 3 horas realmente, não cansa, né? E a gente quer sempre colocar alguma coisa a mais, mas eu anotei algumas coisas aqui, não tem, porque é o final de tudo. Esse final é a cereja do bolo, né? Porque você fala do homem de bem, do verdadeiro cristão, você colocou lá, né? O livro dos Médios, né? Que ele fala lá sobre os cristãos, o cristão espírita. O espírito é o verdadeiro cristão, está ali no homem de bem, está ali, Isso. né? O verdadeiro cristão. E você colocou assim, falando, né? Daqueles homens que só falavam, né? E não faziam, né? Os sinédrios lá, todo o peso era colocado nas costas dos outros e não nos dele, né? E a construção, né? E o Paulo também completou, né? A construção do reino de Deus que Jesus veio fazer não é lá no tempo deles do reino lá de Judá, de Israel, é no coração dos homens. Esse é o reino, né? Isso. E aí você falou uma coisa assim, falta de coragem para assumir o compromisso. Nós temos que ter coragem, né, de assumir esse compromisso. E aí você falou os novos hábitos, né? Cultivar os novos hábitos, né? E Sim. ter os pensamentos bons, né? E um processo, né? Processo, tudo isso é um processo, né? Tem que ressignificar essa palavra. Ressignificar. Isso aí que você falou, né? E o tempo de começar, não é aquele do TikTok, né? Começar agora, né? É, fazer as obras. E fé, né? Que é a conexão, né? Que é aquela conexão. E fé raciocinada, né? Que o Paulo também falou, né? Fé raciocinada. E a fé, como você falou, né? No final, essa conexão vai ser nos próximos capítulos, né? Que vão falar da fé e tudo mais, né? Da fé. Pois é, eu nem quis entrar na figueira, porque daria até para falar da figueira, mas eu falei, não, deixa. Então foi muito bom te escutar, né? Eu tenho que ir, que a dona Lúcia 21h17 já, até ela está esperando para janta. E sabe que Vai aqui quem lá. manda em casa sou eu, né? Então não tem esse negócio, não. Certamente. Então tem que agradecer vocês, né? Obrigada, querido. E foi muito bom escutar você. Volta sempre, tá? Pode deixar, vamos combinar. Obrigada, fica com Deus. Arigatô. Obrigada. Arigatou. É isso aí, irmãos. Bom, Essa gente, já são... essas 3 horas passam muito rápido, Patrícia. voa, né, gente? É uma beleza. Mas é uma alegria muito grande poder estar junto com você nessa manhã, aqui à noite para a gente, né? Manhã no Brasil, à tarde na Espanha. Mais uma vez te agradeço já são 9h15. Vamos... Eu ia falar para o Jefferson que me colocaram aqui na Espanha.
para eu não virar obsessora da turma lá no Brasil, né? Porque ele falou que eu estou em todos os estudos e congressos. Imagina se eu estivesse lá no Brasil, né? O povo não ia me aguentar, que eu ia ficar indo em tudo, assim. Presente. Isso é muito bom, e é gostoso tá nesse, nessa correria, mas assim, consome muito nosso tempo, isso é verdade. Mas então vamos já partir já para o nosso encerramento, então. Só te agradecer, Patrícia, mais uma vez. Se você quiser, por favor, deixa suas considerações e a gente já pode fazer a vibração e oração final. Só agradecer de novo por essa oportunidade, porque né, é sempre uma alegria estar aqui, compartilhar. Nós somos os primeiros sempre que precisamos do estudo, né? Quem busca aí tudo, então, assim, é muito bom ter a oportunidade de fortalecer essa nossa coragem e vontade de permanecer nesse caminho, de persistir. E só lembrar, né, que o amor, né, a lei divina, né, que permeia tudo, é o que vai permitir, aí como trouxe a Neide, né, na introdução do Evangelho, permitir que a gente se conecte com Deus, com essa fonte. Nós precisamos estar na mesma sintonia, né? Aí, como ela falou, né, a gente vai recebendo o auxílio de outros irmãos. Tudo vai acontecendo, porque a gente entra nesse fluxo, né, virtuoso que é o universo. Nós que estamos fora dele, porque a gente está fazendo outras escolhas, né? E o amor, né, basicamente é o que nós precisamos para encontrar, então, esse caminho da regra áurea, né? Fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Sem o amor a gente não consegue, né? E o outro é a ponte entre nós e Deus, né? Diz Emmanuel. Então, o amor e o outro estão ali, ó, abraçadinhos. Que a gente possa cada vez mais ter esse amor em nós para poder doar para as nossas obras, outras obras, né? Fazer a nossa obra interior para poder né? Ter essa estrutura para fornecer para as outras obras. Obrigada, gente, pela oportunidade. Valmir, você pode ficar à vontade, Valmir, por favor. Bom, assim encerramos então o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, com louvor. Obrigado mais uma vez aí, Patrícia. E semana que vem, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Vamos então, partindo para o encerramento, aproveitando este momento onde nos encontramos, cheios de paz, cheios de serenidade, que possamos fazer as nossas vibrações, vibrando pela paz no mundo, vibrando pela expansão do Evangelho, para que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus alcancem cada vez mais corações. Vibramos pelos dirigentes de todos os países que tenham sabedoria, que tenham discernimento. Vibramos pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma, por aqueles que se encontram em provas dolorosas, que tenham resignação, tenham paciência, que sejam perseverantes. Vibramos por todos os nossos antepassados, todos os desencarnados, todos aqueles que se encontram no plano espiritual, aqueles que não têm um coração rogando por eles, que encontrem nesta nossa vibração o amparo, o auxílio, para despertar
Vibremos também por todos os que retornam a este nosso planeta, por todos que reencarnam neste momento, que venham cheios de fé, que venham cheios de esperança, que possam seguir no caminho do bem, que possam seguir neste processo de construção de si mesmos, que realizem as suas obras cheios de amor. Vibremos pelo nosso local de trabalho, vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, por nossos vizinhos, amigos, por aqueles com quem ainda temos alguma dificuldade. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias, que cada lar seja uma reunião de amor, de união, de entendimento, de perdão, de auxílio. Enfim, Pai, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos e pela Patrícia, que fará a oração final por todos nós. Senhor, de infinito amor e misericórdia, te agradecemos por mais um dia nessa existência, nessa oportunidade bendita que nos dá de estarmos encarnados, vivendo essa experiência para que façamos o descobrimento da nossa verdadeira essência e cumpramos com as nossas missões do nosso melhoramento e da nossa doação ao outro, para que ele possa também se melhorar. Querido Pai, de infinita justiça, e toda essa sua energia que está presente em nós, em cada célula do nosso corpo, na nossa essência espiritual, nos dê sustentação, fortaleça a nossa coragem para seguir nesse caminho, para permanecermos nesse caminho, fazendo as escolhas que são necessárias para que a nossa luz brilhe cada vez mais, para que as nossas obras sejam cada vez melhores, cada vez mais produtivas, tanto para nós quanto para todos os nossos irmãos. E essa sua energia do bem, do amor, da caridade, sustente a nossa vontade, a nossa humildade e a nossa fé de prosseguir nessa edificação do reino dos céus nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a nossa essência se faça plena, cada vez mais virtuosa, cada vez mais conectada com a árvore da verdadeira vida. Pai, de plena caridade, que todos nossos irmãos, de alguma forma, sintam a sua presença nos seus corações, nas suas vidas, esse amparo incondicional que tu ofertas a cada minuto a todos, a cada minuto com novas oportunidades de despertarmos e sermos um pouco melhor, um pouco mais conscientes da nossa essência e assim vivendo cada vez mais como seus filhos
sinceros nessa entrega às nossas verdadeiras missões. Que todos os nossos familiares, amigos, nossos irmãos que se encontram nesse momento em necessidade possam receber esse seu alento, esse consolo que as lições do nosso irmão maior traz aos nossos corações. Que possamos permanecer com essa vibração, com essa sintonia para seguir na nossa jornada, da nossa obra interior. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigado a todos que hoje estiveram conosco. Obrigado, Adalberto, Palmir, Miguel, Maquira, né? Neide, Angélica, Alice, Robson, Bim, seja muito bem-vindo, meu amigo. Alice Saito, mais uma vez te agradeço de coração pela simpatia de estar conosco e ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco hoje. Gratidão. Eu que agradeço.